Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu me chamo Patrícia Fraga e hoje nós temos um convidado muito especial, referência em terapia integrativa e tecnologia aplicada à saúde, Tedalso Basso, que é CEO da New Quantic. A gente vai falar sobre frequência, consciência, tecnologia quântica, saúde integrativa e também sobre a sua trajetória empreendedora. Se prepare porque vai ser um episódio transformador. Seja muito bem-vindo, Tedalson. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, me sinto honrado na tua presença e participar desse podcast. Com certeza a gente vai aprender muito com os seus aprendizados e com a sua trajetória também. Eu falo que a vida tudo é uma troca, né? Então, como a gente tem essa trajetória, passar um pouco que a gente aprendeu e que isso transforme a vida das pessoas, né? Com certeza, e eu quero começar conhecendo um pouquinho mais desse começo da New Quantic. Quando foi que tudo isso começou? Como que surgiu? Eu sei que tem uma história profunda por aí, mas a gente já vai começar por esse início. Eu sempre falo que a patologia vem te ensinar alguma coisa, né? Sempre. Então, eu falo para as pessoas nunca maldizer uma patologia, né? Que em função dela, ela traz uma oportunidade para você se olhar, né? No meu caso, não foi a minha patologia, mas de alguém da família, né? E aí eu tive esse olhar de entender por que as pessoas adoecem, né? E aí, se você vai procurar isso na medicina tradicional, você não encontra as respostas. E aí começou esse estudo há 10 anos atrás, tá? É muito tempo, e todo dia tem algo novo, né, para a gente aprender. E aí eu sempre falo, pergunta qual é a lição, né? O que a patologia vai te ensinar? Qual é a lição? Em cima disso, a maioria das pessoas que estão na área integrativa normalmente tem uma patologia, né? Em cima disso, dá o clique para começar a desenvolver uma série de procedimentos, produtos, e aí vai. A New Quantic não é diferente. E isso que você fala é muito verdade, porque eu descobri a saúde integrativa por conta de uma patologia minha, que eu não encontrava solução na medicina tradicional de forma nenhuma. Aí eu comecei a procurar e descobri que existia a integrativa. Hoje eu sou biomédica, na época eu ainda não estava formada, mas aí eu vi que eu ia seguir uma outra linha da biomedicina, não como a maioria das pessoas que se formam, que vão trabalhar com a harmonização facial. Eu descobri que eu poderia ajudar as pessoas a saírem dos remédios. Quando eu comecei a entender como que o nosso corpo humano funciona, que são pecinhas que se encaixam, eu pensei, mas se eu encaixo essa peça, encaixo essa outra peça, o problema está resolvido. E tem muito essa diferença da integrativa ser uma prevenção em relação à medicina tradicional, que tem o foco da doença. Conta um pouquinho mais pra gente sobre Então, essa quando a gente tua fala visão. integrativa, eu não vou olhar a parte do teu corpo que dói. Então, eu tenho que saber o todo. E aí a gente vai olhar o ser humano, né? O que está ali não é uma dor no ombro, no braço, na perna, na cabeça. O que está doendo, né? E às vezes essa dor não está nem no físico. Então, a integrativa é você ter esse olhar de amorosidade e tentar entender o que o outro está passando. Então, integrar, né? A medicina fez o quê? Desintegrou, né? Então, você é partes, não é mais um ser humano, né? Então, você é um órgão ou um braço, uma perna, qualquer coisa nesse sentido. E quando você entra nessa questão que você falou, qual é a origem, né? Sempre tem que perguntar, qual é a origem da dor, né? E o que você falou da preventiva. Então, dentro da integrativa, a gente fala, ou você cuida da sua doença ou cuida da sua saúde, né? Então, o que você prefere? Então, a integrativa traz essa despertar de consciência para você estar cuidando da prevenção, né? Eu sempre falo, com que saldo bancário você quer chegar a 70, 80, 90 anos, né? Porque existe esse paradigma de que a gente envelhecer é também ir perdendo a saúde, né? Com o passar dos anos. Então, eu vou ser um velhinho, eu vou estar muito doente, a caixa de remédio só aumenta. E existe uma outra opção, que é chegar numa idade mais avançada e também ter saúde. Mas você acha que as pessoas, elas aceitam bem isso? Ou elas têm ainda muita resistência? Não, porque a gente foi educado a remediar, né? Então, vamos citar um exemplo. Você está com dor de cabeça, você toma um analgésico. Resolveu o problema? Resolveu, porque teve uma analgesia. Perguntou se é o fígado que está metilando ou não? Então, você tem aquela resposta rápida e acha que resolveu o problema. E o problema continua lá, né? E outra coisa que você falou, né? Como que você quer ter saúde? A gente se esquece de guardar as bulas, né? Dos efeitos colaterais. E a conta chega, né? Então, em 5 anos, 3 anos, não importa. Então, quando você olha uma bula e fala, quer ter saúde, guarde a bula.
porque lá tem os efeitos, e a gente não se atenta para isso, né? Já a integrativa vai te dar o quê? Condições de você se cuidar de forma natural e consciente. Antes da gente seguir, porque tem muitos caminhos para a gente seguir nessa conversa, eu vou voltar para a primeira pergunta. Como Vamos que lá. a New Quantic surgiu? Porque você falou, teve essa questão da patologia que te chamou uma atenção, de que existiam outras formas de tratamento. Não precisa mencionar quem é a pessoa da sua família, mas você podia falar um pouquinho mais sobre a doença e qual foi o start, o que que você começou a procurar para a gente inspirar as pessoas a buscar alternativas? Então, tudo começou com um CA, né? Quando a gente fala de CA, principalmente nas mulheres, você vai entender o efeito de tudo isso. E a gente sempre acha que está no físico, né? Quando entra na questão emocional, normalmente todo CA é mágoa, tristeza e ressentimento. Então, vai além do que a medicina, né, vai fazer com você. Aí tudo bem, a gente tem que ter a suplementação, que faz parte, né, combater tudo isso. E aí vem não gosto muito da palavra protocolo, né, mas as alternativas que a gente pode estar aplicando e dar uma condição de vida melhor para essa pessoa. Mas Uhum, você tem que esvaziar a mochilinha dessas mágoas e tristeza, né? Senão não uhum, adianta. E outra coisa que é muito importante, dentro de qualquer patologia, se o paciente não quiser, não tem tratamento. Então, você tem que querer viver e estar disposto a, sei lá, olhar um mundo diferente, né? Então, eu sempre falo que tem três palavras que é ruim na humanidade, né? Que é a expectativa, o julgamento, né? E a uhum. autoestima. Quando você tem esse olhar para você, você começa a perceber que o mundo é só uma plateia, né? Então, deixa o mundo lá, eu fico com o meu mundo e olhar todo mundo com amorosidade. E aí, eu comecei a estudar biofísica, e quando eu comecei a estudar, além dessa patologia, coincidentemente ou não, só apareceu autista para a gente cuidar. E aí houve a necessidade de criar os primeiros produtos. E aí foi evoluindo com o tempo, né? E numa Uhum. velocidade muito grande, porque o resultado é muito bom, né? Além de você ter o produto, a gente começou a mexer com os frequenciais. E isso era a próxima pergunta que eu ia fazer para você. Quando a gente fala essa parte quântica, a gente tem que sair do misticismo, né? A gente toma cuidado, porque senão as pessoas têm preconceito, leva para algo muito místico. Mas quando a gente vê o que é um átomo e o que o corpo é todo feito de átomos, e o átomo dentro dele, o que ele tem, essa energia toda, essa usina É uma usina. elétrica que nós somos, não é? E aí, como que quando você fala, né, que o câncer é mágoa, ressentimento, tristeza, como que isso pode ser tratado frequencialmente? Porque eu acho que primeiro o primeiro paradigma das pessoas de que o remédio resolve. Aliás, eu tô lendo um livro que é o Código do Câncer, e ele fala que os remédios criados para tratamento, eles têm muitas toxinas, né, e acabam intoxicando o corpo. Às vezes a pessoa ela acaba falecendo da quimioterapia e não do câncer em si. Então são estudos, assim, bilhões de dólares em estudos de medicamentos que no final das contas tem 6% de chance de ter uma sobrevida. Eles realmente ajudam a diminuir o tamanho dos tumores, mas não na sobrevida do paciente. Então, ele não é tão eficaz, digamos assim, né? Só que o teste desses medicamentos feitos em camundongos ele tem mais de 80% de eficácia na sobrevida. Aí, o que eu refleti na hora que eu li foi o seguinte: sim, como é a vida do camundongo? Ele fica lá na arinha dele, girando na rodinha dele. Ele não tá com os desafios psicológicos de mágoa, ressentimento e tristeza. Por isso seria um dos motivos, você acredita, para a dificuldade de encontrar cura para essa doença, que é um dos maiores objetivos da ciência hoje. Sim, eu tenho um amigo que ele é monge e foi para o Tibete. Ele falou assim: ser monge no alto da montanha é algo maravilhoso. Desce a montanha, né? Então, quando você desce a montanha, você vai ver o lixo, a sujeira, a troca, nível cultural, né? Dogmas. Ou seja, você vai ver no mundo real. E você passar imune a tudo isso, que é a grande arte da vida, né? Então, a gente interage. E o que acontece? A gente sempre fica na expectativa da aprovação, né? Que a gente não tem esse olhar para nós, né? E a saúde é olhar para nós.
Não existe nada fora, tudo é dentro, né? Eu falo que nós não curamos ninguém, né? Aliás, a palavra cura, eu sempre falo em todas as minhas palestras, deveria ser riscado de dicionário, porque são escolhas. Então, você tem escolhas de mudança de hábito. Se você entender que os seus hábitos te trouxeram a essa patologia, se você não mudar, aí a gente volta na teoria de Einstein, né? Se você quer padrões diferentes fazendo as mesmas coisas, os resultados serão os mesmos. E aí as pessoas acham que isso é pontual. Não é pontual, é mudança de vida, né? E quando a integrativa coloca essa semente no cérebro da pessoa, aí também, quando você cria um novo pensamento, você também não volta mais ao estado original, né? Então, isso que é importante. Falando de indústria, né? A indústria não está a fim de curar, porque você fica no tratamento, né? E o que acontece com todos os tratamentos? Que aí eu acho que é um erro. Respeito aqui todos os médicos que praticam isso. Eles querem atacar a doença, a gente ataca a imunidade. Então, primeiro eu dou imunidade, depois eu cuido da doença. Eu sempre cito um exemplo, né? Para as mulheres, inclusive, fica meio chato o exemplo, né? Se você está cansado, você consegue limpar a tua casa inteirinha? Não. Falta condição, né? Física e a resistência. Então, o que acontece? Como que eu vou atacar uma doença se o seu corpo não responde com a imunidade? E aí tem alguns paradigmas que a gente vai falar de suplementação, vitamina, uma série de coisas. Então, primeiro imunidade, depois eu vou cuidar do terreno biológico. Então, o que afeta isso? A gente fala de sentimento e emoção? Não. A gente tem aqui os principais vilões aqui do CA, é o próprio açúcar, né? Então, 95%, isso não é a regra, hein? Que é importante dizer, não é uma regra. Mas 95% do CA sobrevive do quê? De ausência de oxigênio na célula e tudo aquilo que se transforma em açúcar. E a gente acha que é só comer açúcar. Não, o carboidrato, o suco que você toma, que não quebra a frutose ali, né? Vai direto para o pâncreas. Então, tudo isso é energia, né? Ah, tudo bem, vamos cuidar do emocional? Sim, e do resto? Como é que a gente faz, né? Então, ter essa consciência de que você está vivo e interagindo com o meio ambiente. Quando você interage, você tem que ter hábitos de conscientização. E não é porque estamos falando isso, né, dessa parte farmacêutica, que não é para a pessoa fazer o tratamento. Não estamos induzindo a ninguém fazer o tratamento quimioterápico normal. Mas tem algo que você falou muito valioso, que é aumentar a imunidade antes de iniciar o tratamento. A gente vê cada vez mais, eu acho que praticamente todos que estamos aqui, temos alguém muito próximo tratando de câncer. E depois até da pandemia, a impressão que dá é que se multiplicou. Parece uma nova pandemia, na verdade, né? Eu, pelo pouco tempo que lhe conheço, quase posso ler seus pensamentos enquanto estamos falando isso. Mas, enfim, e eu vejo que o quanto é difícil para o corpo dar conta dessa medicação. Você falou sobre aumentar a imunidade e terreno biológico. Fala um pouquinho da imunidade. O que você veria que deveria ser feito? Não só para o tratamento do câncer, quanto para outras doenças O que também. acontece, né? Quando você falou depois da pandemia, né? Então, vou fazer um parêntese rápido, né? Nós vamos falar de agregação do sangue, nós vamos falar de rouleau e vamos ficar por aqui, né? Então, o que acontece? Se o sangue está agregado, não oxigena, falta oxigênio, a imunidade cai. Aí você tem mais fadiga, etc. Você só percebe isso quando você vai subir uma escada, alguma coisa, ou fazer uma atividade física que você fazia normalmente, e agora você sente esse cansaço. Aí já é um sinal, né? Então, esse é um ponto, né? Com relação à parte do terreno biológico, é o seguinte. Então, não adianta eu suplementar. Tem uma frase muito legal que fala assim, pôr água limpa em aquário sujo não vai dar em nada, né? Então, terreno biológico, a gente tem essa questão, a New Quant se preocupou com isso, a gente até desenvolveu um microscópio que trabalha isso, né, campo claro e campo escuro, que você consegue ver esse quadro clínico, né? Então, aí você vai suplementar e limpar. Então, primeiro a gente limpa terreno. Então, quando você está com estresse oxidativo, você está com fungo, está com agregação e uma série de patógenos no teu sangue, adianta eu suplementar? Não, eu estou suplementando quem? O verme, o patógeno, né? Quando você estuda um pouco da Uda Clark, ela fala isso, né? Não existe imunidade com terreno biológico ferrado. Então, tem que ter essa consciência. E a gente acha que tomar só um comprimidinho lá num ano para verme vai resolver o problema. E é onde está o maior índice de contaminação? A gente acha, né, que os alimentos, né? Sim, a pia da tua casa é a maior incidência hoje de você se contaminar. E a gente acha que a alface está limpa, a carne está limpa, está tudo certo, né? E a gente não tem o hábito de mastigar. Sim.
Então, quando gente, isso é sério, mastigar 30 vezes faz um bem danado pro organismo. Porque 30 vezes essa é, indicação. você vai ver quem está com estresse, como fala? Grau de ansiedade muito alto, vai resolver o problema e vai afinar, né? Que vai ajudar Sim. bastante. E aí vamos suplementar. Então, o que acontece? O fígado dentro da medicina chinesa é o general do corpo. Uhum. Então, se ele não metila, por que nós estamos falando isso? Tudo está no sangue, não está? Uhum. Qualquer exame que você quiser fazer, até de gravidez, está no sangue, imunidade e tal. Então, o fígado ele tem que ter esse suporte ferrenho você tem que observar muito a questão da metilfolato, metilcobalamina, essas coisas, é as B da vida, né? E aí, ele é o responsável para limpar toda essa toxicidade que você tem no teu organismo. Tá, explica para quem está assistindo, está tendo o primeiro contato com isso, o que é terreno biológico, que você já falou várias vezes. Bom, tudo que entra da tua boca para baixo é terreno biológico. Então, tudo que você come, aí você tem toda a questão. A gente acha que parasita e verme só existe no intestino, né? Isso é um grande erro. Quando a gente tem permeabilidade intestinal, então você está com parasita, verme nos órgãos, esse tipo de coisa. Tem até um episódio do House que é muito legal, né? Que ele vai fazer uma ressonância e acha uma tênia na panturrilha. Uau! Então, se você procurar hoje na internet, você vai ver que tem gente que tem parasita no olho, tem gente que tem parasita nas costas, no peito. Então, essa permeabilidade vai afetar tudo isso. E aí, o que acontece? Vamos limpar terreno biológico. Intestino é a coisa mais fácil. Hoje você toma um desvermificante aí e amanhã você vai no banheiro. E o que está no sangue? Como é que faz? Né? Como faz? Então, esse bichinho vai morrer, vai entrar em estado de putrefação dentro de você, vai formar amônia, né? E o sangue vai lá, pega um pedacinho hoje, um pedacinho amanhã. E quem que é o cara responsável por absorver e limpar essa sujeira? Fígado. Então, o fígado tem que estar funcionando. Qual é o próximo órgão? Rim, né? Isso é de uma forma simplista, sempre. A gente tem todos os órgãos aqui, a gente sabe como é que funciona. E tomar muita água. Água de boa qualidade, de preferência. Tá, e é interessante porque a maioria das pessoas, quando a gente fala sobre desparasitação, e pergunta, quando foi a última vez que você tomou um vermífugo? A maioria das pessoas foi quando era criança. Isso mesmo. Porque eu lembro que quando eu ficava com muito desejo de doce, das coisas, a minha mãe já falava, né, que tinha que tomar o remédio porque isso era vermes. É isso Mas mesmo. porque a gente brincava na rua, né, e coloca a mão na boca, mas assim, quando adulto, então a gente também tem que tomar. Mais ainda. Por que mais ainda? Porque você tem. O que acontece? Quando a gente pega a nossa idade aqui, né? A gente descascava mais, né? E desembalava menos, né? É verdade, sim. Então, com hoje a certeza. gente desembala mais e descasca menos, né? Então, quando você tem esse produto, os conservantes, se a gente voltar 2.000 anos atrás, os alimentos, para hoje, tem mais de 89 mil toxicidades ou toxinas nos alimentos. Então, você começa por aí. Então, o que você está comendo, né? A pergunta é essa. É diferente você comer um produto que a sua mãe fazia lá na roça, né? Para um produto industrializado hoje. Tem que ter essa consciência de higienizar, né? Então, limpar a mão, lavar a mão, vai manipular, esse tipo de coisa. A gente interage com o mundo o tempo todo. Por exemplo, eu sou de São Paulo. Se você pegar a estação do metrô lá com 6 milhões de pessoas visitando, Nossa. onde essa pessoa pôs a mão? Aí você pega lá, já coça, vai, né? Então, o contato com o mundo já te contamina, né? Tem uma frase boa do Larry Ribeiro que eu gosto, que fala assim, viver é morrer a cada instante. Porque o tempo todo a gente está se contaminando, né? E aí tem que ter essa consciência. Significa que a gente vai virar dentro de uma clausura, né? Fechar lá e... Sim, não é uma neurose, mas Não. existe um cuidado especial. E muitos dos sintomas que as pessoas têm são sintomas de parasitose, né? O cansaço, confusão na cabeça, dificuldade de memória, ou tá com diarreia, ou tá com o intestino preso, ou tá com dificuldade de digestão, enfim. Quais são os sintomas que as pessoas podem sentir que pode ser Eu gosto de falar muito do parasitose? intestino preso, né? Intestino preso é aquilo, né? Que você tem vontade de mandar ao mundo, né? E não manda, aí você segura tudo dentro de você, Ah, né? você tá falando da emoção. Já vou entrar na emoção, porque não é só Aham. desparasitar. Lembra Tá. da integrativa? Uhum. Então, quem tem intestino preso, analisa se você digere tudo que você fala ou você responde ou fica quieto, né? Então, a gente faz o nosso estômago um brejo, né? Que vai engolindo sapo o tempo todo. Já dá dor de garganta, né? Dá Já uma na dor- entrada. Dá uma dor de garganta. E aí, você começa também
a acumular a gordura em cima disso. Qual é o medo de escassez? Nossa, por que eu estou colocando tudo isso? Porque o detox não é só tomar uma tintura, é detox aqui, né? Se você não se livrar das emoções que vamos falar, te machuca todo dia, né? Você vive aquele síndrome de Gabriela, eu sou mesmo assim, eu sou sempre assim, né? Você também não vê esse resultado. Eu estou citando isso porque as pessoas falam assim, lembra do medicar e remediar? Sim. Então as pessoas, vou tomar amanhã, tá tudo certo. Tá, você continua existindo, continua respirando, continua comendo. Então, e aí? Mudou os hábitos? Não, o padrão repete. E tudo volta a ser como era antes. Mas eu vejo assim, até por muitos pacientes meus, eu já não chego assim, não sei como você faz o tratamento, mas eu não chego já de lata nas emoções, porque eu sei que é isso, né? Então, eu vejo assim, até onde a pessoa tá disposta a ir. Porque quando eu vejo que tem abertura, né, e a pessoa já vem com a dor de garganta, eu já faço a brincadeira, você engoliu um sapo esses dias, né? Aí a pessoa, nossa, é verdade, queria ter falado algo que não falei, faz muito sentido. E o da prisão de ventre é incrível, né? E também o medo, né? O medo também prende, porque é essa região densa que a gente tem. E aí, como a gente faz para chegar, aumentar esse nível de consciência das pessoas? Porque elas nem imaginam, tem um ponto antes, né? Você precisa suplementar, você precisa limpar o terreno biológico, mas ainda tem um ponto antes disso, que são os pensamentos, sentimentos. Então, quando a gente fala, hoje acho que o principal emoção, o principal sentimento é medo. Todo mundo tem medo. Tem medo de futuro, principalmente de futuro, né? E aí as pessoas esquecem de viver o aqui e o agora, né? Tem o livro do De Pra Show pro Poder do Agora, que é fantástico. Eu recomendo que todo mundo leia isso. Sim, E a outra coisa que a gente carrega é a culpa. Então a gente se sente culpado por coisas bestas na vida e você acha que você tem condições de arbitrar sobre isso. E a gente esquece que as escolhas é do outro, você não é responsável, né? Então, entender isso com amorosidade, que é a parte principal, quando você entende com amorosidade tudo isso, as coisas acontecem. E numa velocidade muito grande, você não tem noção. Quando você libera uma pessoa da culpa e do medo, é instantâneo, é na hora. E como libera uma pessoa da culpa e do medo? Vem a pergunta, você quer? Sim. E aí, dentro do que eu quero, aí entra o PNL. Eu tiro a palavra eu quero, você coloca aí, eu mereço. Então, eu não quero saber as tristezas, mágoa, para não falar outra palavra, né? Acho que até cabe até a palavra, as desgraças que você já viveu. Já viveu, né? Não volta mais. Sim. Então, o que você quer fazer com o teu futuro? Tem uma perguntinha que eu sempre falo para as pessoas, quantos anos você tem? As pessoas falam de idade. Não, quantos anos você tem? O que você quer transformar daqui para frente? Que isso que interessa. O que eu vivi pertence a uma coisa chamada história. Não volta nunca mais. Então, quando você libera essa culpa e esse medo, e aí tem um probleminha, né? Que a gente vai todo domingo e escuta, por minha culpa, minha tão grande culpa, né? Vamos trocar por minhas escolhas. Então, quando você entende que essa culpa que você tem é uma escolha que você pode escolher diferente todos os dias, você se liberta. E é simples assim. É muito É simples. só uma escolha. É só uma uma escolha. decisão. Então, hoje eu escolhi usar azul, amanhã eu quero usar preto. É uma escolha. Só que o que a gente fica? Fica preso. Mas e se, né? Eu tenho uma frase que fala assim, e se minha mãe fosse homem, eu não tinha nascido, né? Porque você fica no condicional sempre, né? Sim. E aí você vive do passado, vive de expectativas que não aconteceu, né? Daí você fala assim, mas eu escolhi errado. Escolhe de novo. Qual é o problema? É só escolher. Sim, eu sempre penso isso, mas achei fantástico que você falou sobre quantos anos você tem, né? Faço 45 anos esse ano, mas eu espero viver mais 50. Porque eu tenho muita coisa para fazer, ainda preciso de tempo, então para viver até uns 95. Então eu teria mais tempo do que toda a vida que eu vivi até hoje. Aí eu sempre penso nisso todos os dias, eu acho que não deveria comer isso já que eu quero ter mais 50 Não, anos. devia ter uma campainha aqui, ó, que você falou, quero ver mais. Por quê? Quem disse a sua data de validade? Não, é que tenho muita coisa para fazer, a lista tá imensa. Preciso Então, de mas muita quem vida. dita a regra? Vamos lá? Papai do céu que decide. Não, ato da concepção, a gente fala de sistema. Vamos falar de integrativo agora? Né? Então, eu vou ter que levantar a mãozinha aqui para o pessoal entender. Ato da concepção, memória celular, genética e todo o sistema quântico seu, familiar. Lá você tem a memória celular de idade.
E se eu elimino essa memória celular de idade? Qual é a sua data de validade? Então, a gente é doutrinado que a gente nasce, cresce, estuda, casa, tem filho, envelhece e morre. Uhum. E aí vem a medicina e fala assim no hemograma, pela sua idade, você está dentro do range, né? Você está com o pé na cova, mas você está dentro do range. Uhum. Então, tratar a saúde, o que é? Fazer esse range voltar aos 20 anos, aos 19 anos. E a gente pode. Você diz a célula, o DNA? Tudo, vitamina. Qual que é o seu índice de testosterona com 19 anos? Qual que é o seu índice de testosterona com 70? Então, o que o hemograma fala? Pela sua idade, você está dentro do range, mas você está morrendo, né? Mas está dentro do range. E por que a gente não traz de volta? Né? Trazer de volta isso. Como que a gente traz de volta isso? Uhum. Agora, adianta você fazer isso, você não tem alegria de acordar de manhã, não tem propósito na vida, tudo para você é reclamar o tempo todo, tá gastando oxigênio aqui. Então, você tem que acordar de manhã disposto a fazer, né? Você perguntou, né, no início de como a gente desenvolveu tudo isso. Uhum. É você ficar no porquê. O porquê empodera o ser humano. Porquê das coisas. Fica perguntando tudo que você vai fazer. E você presta atenção, tudo aquilo que você justifica que você não fez, você se anula. Porque a gente não fica na pergunta. O que move a humanidade é a pergunta, não é a resposta. Então, acorda de manhã, você tem 1000 opções. A internet hoje, na época dos nossos pais, é fantástica. Você entra hoje no YouTube, é uma universidade lá que você... Tem tudo. Tudo que você quiser aprender, mas você fica lá na mediocridade, né? Então, assim, o que mais é possível, né? Quais são as infinitas possibilidades para o dia de hoje? Então, se você tem essa gana de aprender, crescer todos os dias, a sua mente vira assim. E aí, por que a gente envelhece? Não... Lembra do corpo? Se eu não, eu falo para todo mundo fazer musculação. Se você tem músculo, sinônimo de saúde, não é isso? Uhum. Se você exercita o cérebro, ele vai envelhecer? Não. E dentro das toxicidades que você falou, voltando só um pouco, a gente falou dos alimentos, mas esquecemos de falar de metal pesado, né? Que isso é outra coisa que a gente se contamina todo dia. Hoje parece que tudo tem metal, né? Mas era que já não existia antes. Agora, vamos voltar de novo na mente. Se você acreditar que aquele produto vai te fazer mal, seja feito como cresces. A nossa vida seja feita como cresces o tempo todo. Eu posso comer algo e acreditar que ele não vai me fazer mal. Sim, se você vê a hipnose, o cara não manda você comer uma cebola e fala que é uma maçã, seu cérebro acredita. Então, se você acredita que aquele alimento vai te fazer mal, tem um livro que é o Limite Zero, que fala do Ho Oponopono, né? E lá o cara questiona ele porque ele vai comer um hot dog, né? Eu limpo e purifico esse alimento, é fonte de saúde e bem-estar, pronto. Não tem culpa. Então, se você tem essa consciência, né, de que você pode transmutar, e aí a gente esqueceu de falar de uma parte, a gente foi ensinado que nós somos seres tridimensionais, nós somos seres vibracionais. Isso foi provado pela ciência, não foi? Sim. Não pegou o cluster Que é da a água. parte frequencial, né? Não vamos falar nem de frequência, vamos falar de verbalizar. Se eu falo amor, eu fotografo a molécula da água, transforma um cluster, não é isso? Se eu falo te odeio, transforma outro. Quem aqui na quinta série não brincou com feijãozinho? Plantou falou uma coisinha... Te odeio, te isso. amo, cresça A vida é lindo. isso, só que a gente não percebe que a gente tem a magia do verbo que pode transformar a nossa vida todos os dias, a cada segundo. E voltando para essa parte da alimentação, que hoje a gente não consegue, o solo não é mais como era antigamente, né? Porque se extrai demais, nem dá tempo do solo se renovar, não fazem as plantações como deveria. Então a gente não consegue da alimentação extrair os nutrientes que a gente precisa para ter energia. Vamos voltar à história do átomo que você me falou? Vamos. Eu nem consigo expressar o número, que é 8 octalões de átomo a gente tem no corpo. É muito. Você precisa de uma energia, uma usina nuclear para fazer um corpo funcionar. Então, lá o cara não transformou o pão, não mudou a água em vinho. A gente tem esse poder de transmutar, só que a gente não acredita. Então, aí é um pouquinho mais além, a gente vai entrar numa parte avançada. Os alimentos, hoje, a gente recomenda que você descasque tudo. Porque tem um problema sério para falar aqui, né? Que a gente não pode falar mais o que agride os alimentos, né? Então, a gente tem os defensivos, né?
Ah, não pode falar? Não pode É falar. aquele que não mencionamos? É aquele Então, quando você entende por que nasce tanto autista hoje, e aí vem já um problema, todo mundo entende o autista como doente, eu já entendo como um bem para a humanidade, Sim. são pessoas que vão além, né? Aquelas pessoas que não ficam aqui sentadas imaginando como seria o mundo. É aquela que abre a porta e vai para o mundo, né? Uhum. Tem uma frase do humano que fala assim, o ser humano tem que apenas cumprir o teu papel para arruinar o mundo. As pessoas que foram além, né? Arruinar? Você só tem, é só o símbolo de Gabriela. Eu faço o Uhum. que é da minha função todos os dias. Você não vai além, né? Então, tudo que você está vendo aqui em volta da gente foram pessoas que foram além. Saiu da mediocridade, né? Então, a gente vai culpar o alimento? Ah, tudo bem. E se a gente entender que ele faz parte do nosso corpo e que isso edifica, constrói, transforma o nosso DNA? Se eu acreditar, se eu falo, eu mudo a molécula da água, por que eu não posso mudar meu corpo que é 70% água? Colocaram a culpa dentro da gente como não merecedores, e a gente não se sente merecedor. Logo, a gente fica à mercê de uma luz, de uma força que nos dê, seja feita a vontade dele. Não, é a tua vontade. Uhum. Assim na terra como no céu, não é isso? Não é a tua vontade, só que não é a tua lá em cima, é a tua aqui embaixo. O que você quer? O que você deseja construir? Como que você quer chegar? Que você falou, quero viver mais 50. Cuidado, você está definindo um deadline. Porque poderia ser 60? Poderia, se 70. você falar assim, eu poderia viver 1000 anos e manter meu corpo. Quantos avatares existem no mundo hoje que despertou para isso? Quem diz que seu DNA, seu RNA tem que envelhecer, bababá, e definhar, né? Tem uma frase que eu gosto muito disso. Se você quiser, a gente faz aqui ao vivo. Está disposta? Eu estou disposta? Nasci pergunta. pronta sempre. Então, você está disposta a destruir, descriar a memória celular de decrepitude, flacidez, ruga e morte? Estou. Tudo que isso seja, tudo que isso é, nessa vida, vidas passadas, espaço, tempo e outras dimensões, vamos destruir, descriar imediatamente? Agora. Tá feito. Isso é o Axis. É o Axis. Só que assim, a gente acha que isso é intangível, mas é só falar. Para você cocriar qualquer ideia, você precisa de 18 segundos com o teu cérebro relaxado, sem ficar pensando nos boletos, o que você vai fazer amanhã, como vai ser a aula do menino, que roupa que vai usar, entendeu? Só relaxar. Tá pronto, tá feito. E como nas criações que você trouxe dos produtos da New Quantic para essas soluções? Porque eu sei que você tem parceria com empresas da biofísica, você tem os microscópios, o que tem criado e hoje, qual é a projeção para o futuro para trazer essas soluções? Vamos voltar um pouquinho ao sal, né, que você falou. Então, o sal hoje, tirar todas as propriedades químicas, né? Sais minerais. O seu corpo é feito do quê? De sais minerais, não é isso? Uhum. Então, se eu tiro tudo que tem de propriedade da tabela periódica, né? A gente vai voltar lá. Eu falo da quinta série porque na minha época era a quinta série que a gente estudava a tabela periódica. Hoje Eu acredito não sei. que sim, acho que foi meu primeiro contato também, quando a gente começava a estudar isso. Então, quando a gente fala de sais minerais, a gente não tem a noção da importância. Então, a New Quantic tem um sal hoje que tem 85 elementos da tabela periódica e 3 vezes mais magnésio. Aí você fala, mas tá, e daí? O que esse sal vai fazer? A gente esquece que o nosso corpo não é só líquido, ele tem energia, lembra que a gente falou? Dos átomos. Então, o que acontece? Você tem íons positivo e negativo. Se você colocar uma câmera de termografia em você, você vai ver onde está dissonante de íons positivo e negativo, que é a nossa voltagem. O que acontece? Quando você toma uma água com uma tabela periódica, você faz o quê? Realinhamento celular. Porque eu estou fazendo os íons se combinarem e ficar na posição dele. Isso serve para tudo. Então, se você pegar na época da guerra, agora não lembro se foi do Vietnã, os caras não tinham soro, colocavam o quê? Água de coco na veia, lembra? Sais minerais. Uau, isso é verdade? É verdade, pode estudar. Então, se você pegar água de coco e fazer intravenoso, vai dar resultado, sais minerais. E a gente esquece disso, né? Então, acho que foi na época do Getúlio Vargas que foi votada a lei, né, para a gente comer essa coisa branca, né? Eu vou falar essa coisa branca, que não tem nada e, pelo contrário, o lixo do sal. Adoece a gente, inclusive, né, as pessoas. Então, você tem que ter. E aí as pessoas falam assim, mas um sal desse é caro. É caro quanto... Se você parar para pensar,
Quantas vezes você foi na farmácia durante o ano, você vai ver que você gastou mais de 5 mil, 6 mil reais e não se dá conta. Aí quando você fala para ele comprar um alimento bom que custa 50, 60, não, isso é caro, né? Ele não consegue entender, lembra que você falou, que a gente perguntou, que eu quero viver mais quanto? Qual é o saldo que você quer chegar? Então, se você tiver os mesmos hábitos, né, e não tiver essa consciência do que vai nutrir você, para você ter um comportamento, atitudes e pensamentos bons, você não vai chegar lá. Mas vamos voltar a um ponto aí que você falou algo que quebra muitos paradigmas, que é a questão do sal. Porque sempre foi dito que a pessoa que tem pressão alta precisa reduzir o sal. E aí, de repente, você está falando que as pessoas têm que consumir o sal. Inclusive, quando eu faço jejum, a melhor forma de não sentir fome nenhuma e ficar muito energizada é tomando a água com sal integral. Então, explica isso melhor. Então, o que acontece? Quando você tem essa carga, vamos falar assim, de elétrons, uma tabela periódica, se a gente entrar aqui nessa parte, a gente vai precisar de mais um programa, né? Então, qual é o melhor pré-treino que existe? Água com sal. Não adianta você comer. Tudo que você comer vai demorar 2 horas para metabolizar. Sim. E o seu corpo só precisa do quê? Água e sal. Se você não toma água, vai pegar água do intestino. Aí é uma aguinha suja, né? Que você vai mandar para o músculo. E o que você precisa? Energia. Se a tabela periódica tem lá tudo que você precisa, você aumenta o quê? Condutibilidade elétrica dentro do seu corpo. Logo, energia, disposição. E aí vai trabalhar a questão do coração e a parte vascular do teu corpo. Equaliza. Então, o que é um problema de pressão hoje? Você tem uma quantidade de sangue num espaço menor e aí você toma o quê, né? Um vasodilatador, vamos falar assim, né? Que na verdade não seria bem isso, mas você tomar um vasodilatador é mais efeito do que um remédio para pressão. Né? O que acontece? E quando você entra nessa questão, aí é outro assunto polêmico, né? Que a gente falou de pandemia. Se você vê o número de pessoas que têm óbito durante o ano por esse problema, é alarmante. De pressão alta. De pressão alta. Esse número é alarmante. Eu desafio vocês pesquisarem na internet quantas pessoas sucumbem por causa disso. E o que isso tem a ver com a pandemia? Porque a gente falou da pandemia, quantas pessoas faleceram, né? O problema de pressão dá 3 vezes, 4 vezes mais. E a gente não tem essa consciência de cuidar da parte vascular do nosso corpo. E a parte vascular vem aquela questão, a agregação, e aí uma coisa básica, água, gente. Água. Vamos tomar água. Nossa, às vezes eu converso com as pessoas e elas dizem que não tomam nem 1 litro por dia. Você não toma nem o suficiente para o seu corpo sobreviver, quanto mais desintoxicar. Aí a gente pode entrar em outro assunto polêmico. Por exemplo, o tipo O presente, não toma água. Como isso? A gente não tem sede. Porque, assim, o tipo sanguíneo tem a ver com muitos comportamentos, Muita coisa. né? Enzima E digestiva, alimentação. principalmente. Sim, mas não precisa, tipo, não precisaria da água ou não sente sede? A gente só não sente, mas precisa. Só não sente, precisa. Precisa. Quando a gente faz o exame de microscopia, que eu indico que todas as pessoas façam o exame de microscopia, porque você consegue ver de uma forma clara e única como está o seu sangue. Quando a gente faz exame de sangue em laboratório, você pega um resultado cheio de números. E a verdade é que ninguém dá muita bola para aquilo. Primeiro que os valores de referência, né, eles são analisados com pessoas doentes e saudáveis, então não é o valor de referência que diz a partir de que número é bom. Mas o que eu sinto, principalmente para os homens que não dão muita bola para a saúde, quando ele vê o sangue dele na tela... Assusta. E ver aquela bagunça toda e a gente mostra como seria o ideal é quando vem o susto. Eu acho que todos que trabalham com medicina, não importa a área, deveriam ter um microscópio. Que isso é a prova que a gente fala dos 9, né? Sim. Você vai comparar hemograma e vai... Por exemplo, tem deficiente de B6, B9, B12, você vai ver hemácias com tamanho diferente. Ali você confirma se o hemograma está certo, está errado, é na hora, né? E você vê o terreno biológico inteirinho da pessoa. Inclusive, se a gente falar de campo clássico, você vai ver estresse oxidativo, se dorme, se não dorme, se precisa suplementar quanto, se tem metal pesado, se não tem metal pesado. É fantástico tudo isso, né? E aí você fez uma pergunta lá que eu acabei não respondendo. Como que a Nico Quant chegou em tudo isso? Exato. Então, a gente começou a tratar as pessoas e ver que não tinha produto no mercado para fazer isso, né? Principalmente, como falar assim, whey vegetal. Quando a gente fala de tratar a pessoa, a gente tem que metabolizar. E aí as pessoas não conseguem entender o que os alimentos provocam a longo prazo. Aí é outro assunto polêmico que a gente vai entrar. E aí o que acontece?
qual é o grande segredo para você suplementar uma pessoa? É a absorção. Então, todos os produtos da Newquant é a base d'água, ou seja, a alta absorção. E essa foi a pesquisa que você fez para como produzir esses produtos que Sim, primeiro a resolvem gente limpeza. criou a base da absorção, depois só foi Uhum, acrescentando os pozinhos lá, que a gente fala, né? uhum, Dentro da química. E uma coisa que é importante, vocês que trabalham na área, que é uma mentoria que a gente quer desenvolver no futuro, para você entender, aqui eu tenho uma água, certo? uhum. Quando eu ingeri, aqui dentro eu tenho uma usina química, bioquímica, que vai reagir com tudo isso, né? Então, eu vou falar assim para a pessoa, se você quer tomar um ácido clorídrico, mistura limão, bicarbonato e água, que você ingerir, você tem ácido clorídrico. O que acontece? Você vai sair de uma oxidação para uma alcalinidade do teu sangue, só tomando produto. E numa velocidade absurda, né? Então, quando você entende o que você ingere, o que reage dentro do teu corpo é o que dá resultado, e aí é a grande diferença. E é uma informação, um conhecimento que não tem que ficar preso na área da saúde para o profissional. Não, As pessoas têm que saber de tudo isso para que elas possam tomar as próprias decisões. quando a gente fazia os congressos, foi perguntado se era só profissionais da área. No início, a Uhum, gente tinha essa visão, né? uhum. Então, hoje é aberta a todo mundo. Porque quanto mais pessoas comuns saber como tratar, como o corpo dela funciona, mais vai poder exigir no consultório. Então, é uma corrente, né? Se eu desperto a necessidade, alguém tem que estudar, vai ter que aprender. Por quê? Vai ter mais pessoas em cima disso buscando essa qualidade, cuidar mais da saúde, não da doença, né? Sim, e aí e utilizar a medicina tradicional como um complemento. Eu digo assim, é uma intervenção momentânea, mas não é nada para ser feito para sempre. Então, para nós da Integrativo, não existe essa separação da Não medicina, não, existe. não existe. Então, eles insistem em dizer que isso é A, B ou C, ou não, categoria A. Existe uma briga do Conselho de Medicina com o de Odontologia, ou seja, é um ego, né? E qual é o âmago de tudo isso? É o paciente. Enquanto eles estão brigando, eles estão cuidando do paciente? Essa é a pergunta, né? Então, eu falo que é mais ego, né, de categoria do que qualquer coisa. E até tem uma expressão que quem trabalha na integrativa não gosta, que é o alternativo, né? Porque parece assim que já vem. É uma palavra que ela já vem com o preconceito junto. De uma Sim. coisa que não funciona tanto, ou não sei se vai funcionar, e aí eu tô tentando algo alternativo. Uma coisa mais difícil que a gente tem é explicar frequência. Eu estou falando, eu estou emitindo frequência. Como é que um Sim, surdo escuta? Se ele pôr a mão na mesa, ele vai sentir a vibração do que eu estou falando. É exato. frequência. E isso você mede que em hertz. E o nosso corpo vibra o tempo todo, através da fala, do pensamento e de tudo. Se você olhar o rádio, o celular, você está recebendo o quê? Uma frequência. Não tem lá, quando você sintoniza o rádio, ZY, Sim. Z, lá, 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 Até lá. fala para dormir, que não deixar o celular perto, porque ele tá Isso. recebendo frequência todo o tempo. O planeta é regido por frequência. Quando você fala de Schumann, nós estamos falando de frequência. Uhum. Então, como é que você pode separar isso? A água tem uma frequência, a fruta tem uma frequência, um órgão tem uma frequência, tudo vibra numa frequência. E a gente tem dificuldade, porque não é uma coisa que você pega, né? Um remédio você pega, a frequência não dá. Sim. Você pode sentir a frequência através de plasma, através de pulso elétrico, né? Você pode ver isso. Então, existe vários experimentos, né? Se você vai ver o cara com uma chapa tocando uma música, você vê que a areia se move dentro. É frequência, forma uma geometria. Só que a frequência, quando a gente fala de frequência, a gente acha que é uma coisa atual, né? Você não tem ideia de onde vem as frequências, né? Da onde ela vem? Isso é muito, muito antigo. Quando você vê as mandalas das catedrais, as geometrias que tem lá, os vitrais, são frequências para te trazer essa paz interior. Então, lá atrás já se sabia disso. Só que isso cura, então é melhor ficar quieto, né? Que interessante, é verdade. Por isso que a gente entra nesses ambientes e sente imediatamente a mudança. Entra numa É, catedral, não tem a ver com a sua religião ou com o que você acredita, você nada. simplesmente sente. Porque um ambiente com aquela geometria te proporciona uma frequência. Quando você pega o latim, um canto gregoriano, um órgão, aquela frequência, principalmente o som grave, né? Uhum. Isso mexe, ecoa dentro da gente, né? Então, quando você quer mudar um padrão mental seu, que você está agitado, coloca um som grave dentro de você, faz você mesmo.
Menos de 10 segundos você já está. Frequência. Exatamente. Só que as pessoas não têm esse entendimento e não Hum. querem ter, né? Sim, porque tem que expandir a consciência, aí vai o nosso trabalho de comunicar, 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 ensinar. E eu sempre digo assim que a pessoa que ela não aceita esse tipo de tratamento é porque ela só não tá no fundo do poço suficiente, porque chega uma hora que ela vai. Eu tive uma experiência na minha família, inclusive, né, que minha mãe tá tratando do terceiro câncer na vida dela, e eu falava muito pra ela tá lá na clínica, mas sabe que santo de casa não faz milagre, né? Eu falava: "Não, você vai ser atendido por um profissional que vai atender através da integrativa, vai ajudar a trazer qualidade de vida para esse processo que você tá passando". E ela: "Não, não, 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 não". Até que chegou um dia que ela me ligou e falou assim: "Eu vou". Eu vou, porque a quimioterapia estava matando ela. Ela É isso mesmo. continua fazendo, mas desde que ela iniciou o tratamento junto com a integrativa, ela melhorou, assim, absurdamente, assim, ela voltou a ter um mínimo de qualidade de vida. Aí eu digo que se a pessoa ela ainda não aceitou, é porque infelizmente ela vai ter que às vezes ficar pior ainda para conseguir aceitar E às vezes não vai um conseguir. tratamento e às vezes não vai conseguir. É uma Aliás, pena. gente, eu conheço a mãe dela, né? O dia que ela foi na integrativa, eu tive a oportunidade de conhecer. Verdade, foi assim que vocês se conheceram, É fantástico. uma gracinha mesmo. Você falou da quimioterapia e a radioterapia. O que acontece? Ela destrói o sistema imune. E eles não suplementam mais, né, com D3. Então, dentro do meu ponto de vista interessante, eu não estou aqui defendendo A ou B, vale ressaltar. Então, se você não suplementa, o que acontece? Eu destruo. E aí você faz 5, 6 sessões de quimioterapia e lá no hospital o cara te dá um flanzinho lá de sobremesa, que é doce, né? Se a ciência já sabe que 95% dos carcinomas se alimenta do açúcar, como é que eu dou um doce para um cara que está fazendo quimioterapia? É muito incoerente. E eu vi isso no E hospital. aí, Eu vi a comida dela no hospital. eles tiram a D3 que fala que é um hormônio, tá? E aí, como é que faz? Agora, nesse ponto, a D3 é um hormônio. Porque a gente até falou anteriormente sobre a análise do exame, né? E o médico da minha mãe nem pede a vitamina D para ver em que nível que tá. Mas aí eu mesma peço. E aí foi quando eu comecei a mostrar para ela que o nível dela estava muito baixo. Então, o ideal seria 80, 90, esse seria o número ideal? Menos? Mas, Mas o que você indicaria como um número ideal? Então, eu não considero o hemograma como referência. É meio complicado falar É isso. mesmo? Então, assim, a B, você pode passar mais de 1000 mg. B12. A B12, a minha Uhum. D3 hoje está em 210 e continua subindo. Que maravilha. E por que os médicos consideram isso como níveis Eu tóxicos? vou responder com outra pergunta. Eu peso 109 quilos. Você Sim. não me perguntou. Se você perguntar qual que é a minha massa magra, é absurda. Uhum. Mas pelo o IMC lá, eu tenho gordura mórbida pelo meu peso e pela minha altura. Eu tenho Mas obesidade. ninguém veio medir qual a minha massa magra. Aí eu Uhum. pergunto para você, quem é que definiu isso? Outra coisa que você tem que prestar atenção, para cada laboratório tem uma escala diferente, um mínimo e um máximo diferente. Sim. Então, qual que está certo, qual que está errado? Quem é que diz? Quando a gente volta na história, né, e aí eu falo que a medicina ficou parada há mais de 50 anos nessa questão, eles não evoluem. É igual falar de colesterol, né? A história do colesterol, ela fala assim, ele estava nascendo do crime, bom, você é o bandido. Ele só estava lá. Agora, vou falar de colesterol. Você pega uma pessoa que você me conhece, com a minha atividade cerebral que eu tenho, se eu tiver baixo colesterol, eu não acordo. Porque o Uhum. consumo de gordura é absurdo. Então, como é que eu posso tratar o colesterol igual para todo mundo? E não é tratado igual para todo mundo? Então, o fator de referência é linear para todo mundo. Isso é errado. Aí só tem as faixas de idade, não tem lá de tantos anos a tantos anos, né? Então, existe uma planilha Excel que te ajuda muito nessa questão dos marcadores, para você ver se você está dentro, está fora de verdade. Só que traz o range com uma idade real. Não considera o que está lá. Então, para fazer essa análise de valor ideal, também tenho que levar em consideração o volume, a massa gorda, a massa magra, a proporção. Obviamente, você, no seu grande tamanho, precisa de uma dosagem, tem um número maior do que minha mãe, que é pequenininha, miudinha, tal, e tá doente. Então, deveria ser revisto para cada pessoa uma quantidade ideal.
Cada ser, o Criador criou 8 bilhões de pessoas com uma RG, ou uma digital diferente, uma RG. Como é que eu vou tratar todo mundo igual? Não tem como. E isso é grande motivo de discussão nos congressos. As pessoas querem protocolo. Protocolo do quê? Exato. Mas Cada não. pessoa é única, Uhum. não existe. Então, aí vem o erro, né, dos tratamentos, né? Eu trato todo mundo igual, a dose para um cara que pesa igual eu, um que pesa 50 quilos, é completamente diferente. Aí, se você entra na questão sanguínea, que tem metabolismo, se você tem um enzima, por exemplo, o tipo O pode comer o que quiser de carne, não é isso? Uhum. Agora, se você der feijão para ele, o grão vai acontecer o quê? Amanhã o cara tá virando uma bomba lá, né, de soltar gás para todo é lado. Por quê? Ele não tem enzima. Então, como é que eu vou olhar? E a medicina hoje ainda não entende tipo sanguíneo como uma referência. Quando você vai para a Ayurvédica, você não tem lá os fatores. Por que que eu sou grande e aquele magrelo nunca vai ganhar músculo? Você não tem lá o vata, o Aham. O pita, né? Pita, Vata e esqueci o último. Eu também Mas não tem. lembro agora. É bom para você estudar em casa. Então, o que Exato. acontece? Aí o cara quer porque quer ganhar massa, mas o biotipo dele nunca vai ser igual ao meu, por exemplo, não adianta. Sim. Então, aí vem da questão da memória do celular. Você pode mudar isso? Pode. Mas você tem que ter uma consciência muito grande para mudar essa realidade dentro de você. E aí, volta de novo a pergunta: como é que eu olho todo mundo igual? Não tem como. E quem está ouvindo a nossa conversa agora que está aflito, que é um profissional da área da saúde, pode ser um enfermeiro, um biomédico ou um médico expandindo a sua mente para a integrativa, o que seria incrível. O que ele faz? Porque a gente falou aqui uns 200 tópicos diferentes que ele precisa agora abordar e estudar. É um mundo novo para a medicina. Na verdade, não é novo, né? É Não. novo para nossa geração, né? Quando Já a é a gente, medicina do passado. quando a gente fala de frequência, a gente vai voltar em Reich, né, que desenvolveu tudo isso. Só que quando a gente fala de magia do verbo, nós estamos falando de mais de 2000 anos de história, não é isso? Muito mais, Se né? você pega o Sermão da Montanha, é magia do verbo, não é isso? Uau. Então, tudo que a gente fala, a gente está emitindo. Só que a gente acha que tudo isso é uma novidade, né? E as pessoas não percebem que tudo isso está dentro da gente. Lembra da memória? Então, quando você pega o filme Lucy, você volta na origem, você consegue entender a memória que você tem? E se a gente trabalhar para acessar essa memória? É doido, né? Muito. E a gente acha que tem que ficar 2 anos, 3 anos atrás de uma cadeira lendo uma apostila, né? E não é assim que funciona. Então, quando você se conecta com a sua essência, esse conhecimento vem para você o tempo todo. Vem os insights. Só que a gente acha o quê? Que eu sou aquilo que eu estou na parede, um diploma. Eu não sou o diploma. Então, você pergunta assim, eu estou Tedalso, eu não sou o Tedalso. Tanto que no meu espaço terapêutico eu não ponho mais diploma na parede. Por quê? Se eu tiver que reciclar conhecimento, eu não tenho nenhum apego a nenhum diploma. Porque todo dia existe algo novo, todo dia você aprende algo novo. Só que as pessoas preferem o quê? Ficar atrás da telinha, né? Atrás do celular e não fica no porquê. Então, como é que a gente faz isso? Por quê? Por quê? Então, não se preocupe. E é assim, né? Parece que você está desmanchando um crochê, né? Você vai puxando a linha, não acaba nunca, né? Sim. Mas isso aqui também, mas isso aqui liga com isso, mas isso aqui também, isso aí vai criando uma rede neural dentro de você que é uma coisa linda. E aí você senta na frente do paciente e fala assim, o que mais é possível que eu ainda não considerei? Repete de novo como é essa O frase? que mais é possível que eu ainda não considerei? Porque a gente fica dentro do nosso caixotinho, né? Eu estudei isso. E às vezes a resposta não está no caixotinho. Então, o que mais é possível que eu ainda não considerei? Mas presta atenção na resposta que vem aqui. Por isso que eu não uso mais biorressonância para medir aurímetro, nada. O que mais é possível? E às vezes vem respostas absurdas que não está na sua caixinha, né? Uhum. E aí, você vai abrir ela, não tem a resposta. Aí você fala, vai embora? Não. Segue o que o seu Wi-Fi disse, aí a intuição disse, né? E aí você começa a desenvolver tudo isso, porque todos nós temos essa capacidade. Só que isso foi tirado da gente, lembra? De não se sentir merecedor. Uhum. A gente não se sente merecedor. E tudo que acontece na nossa vida, a gente se apega aos problemas, né? Não às soluções. Então, arrumou uma dificuldade? Tá, qual é a solução para isso? É a solução, é a pergunta. O que mais é possível que eu ainda não considerei? Tem uma que eu adoro.
O que você não ousa ser, que se você ousasse ser, mudaria completamente sua realidade agora? Precisa de muita coragem para responder essa pergunta. Coragem. Essa é outra palavra que a gente perdeu, coragem. Então, quando você tem coragem, você passa a confiar, né? Eu escutei uma frase lá no Mato Grosso, diz que é Bíblia, eu não li, né? Dê o passo que Deus põe o chão. Sim. Isso para mim. Confia e vai. Vai embora. Sim, e isso que você falou sobre o que mais eu posso considerar, né, que eu ainda não considerei, eu sinto dentro da consulta que ela se manifesta com o tempo. No meu caso e até onde eu fui, né, quando a gente dá a oportunidade de realmente ouvir o paciente, porque isso na medicina tradicional são consultas muito rápidas, por conta de que é plano de saúde e um monte de pacientes por dia. Eu sei que você já chegou num nível de atendimento que supera a grande massa e a maioria, ok? Estamos falando da maioria das pessoas? Vamos só descer para esse Vamos ponto? voltar para a realidade. Voltar para a realidade? Eu já vou explicar para vocês entenderem o que a gente está falando. Conforme a pessoa ela vai se abrindo e ela vai confiando em você, eu digo assim, a verdade do sintoma aparece após os 40 minutos de consulta, porque ela vem falando uma coisa. Isso. Aí você vai conversando e vai puxando, e aí a verdade aparece. Então, o que mais pode ser que eu ainda não considerei? Porque às vezes as informações não batem, sabe? Eu olho o exame, eu olho a microscopia, olho o que ela tá falando e eu penso assim, tem alguma coisa de errado aqui. Posso responder de forma Exato, simplista? sim. Não precisa de curso nem de pós-graduação. Lembra da memória? Você é herdeira de uma memória celular de um sistema. Primeira coisa, pede permissão para o pai e para a mãe mentalmente dessa pessoa. Eu, como profissional, Sim, peço permissão aos pais dessa pessoa porque, mentalmente. na verdade, a pessoa que sentou na tua frente, você não está curando ela, você está curando em você. Como assim? A gente acha que está curando as pessoas. O que essa pessoa veio me ensinar? Lembra? O que ela trouxe para mim que eu tenho que trabalhar em mim, que é meu espelho? Não existe coincidência na vida. Então, quando você coloca essa questão, peço permissão para o teu pai e tua mãe e o seu sistema para que se revele tudo aquilo que eu preciso ver. Porque as pessoas têm dor e não aparecem no exame, não é isso? Uhum. E sofre com isso, né? E não entende, tem padrões de comportamento e não entende. A pergunta de $1 milhão é: quando é que eu sou e quando é que eu existo por minhas escolhas? Quem está escolhendo por mim? Então a gente está sempre honrando um sistema, seja de idade, velhice, comportamento, atitude, e por minha culpa, minha tão grande culpa, a gente vai se flagelando, né? E a vida vai passando, não é isso? Então, quando você faz essa pergunta, você está reverenciando aquele sistema. Com certeza você já cruzou ele. Com certeza. Essa é a primeira barreira que você tem. Aí vem as outras questões, né? Ler corpo, né? Isso tem vários. Eu gosto muito de quando você lê dentro da psicologia Louis Reich, né? Ou psiquiatria, você vai entender que o corpo está dizendo uma coisa e a pessoa está contando história. E aí você tem que entender o seguinte: isso é uma coisa difícil para nós, terapeuta. Você veio resolver o problema, você vem contar história. Que as pessoas às vezes só querem a moleta, quer que escuta o lamento dela, porque ela não quer ir para a vida. Eu posso citar um exemplo muito rápido? Com certeza. Eu estava num congresso, chegou uma paciente e falou assim: me falaram muito de você, eu quero que você me dê uma consulta, e ela, cada um segurando um braço. Eu nem perguntei o nome, falei, então, você é intransigente, arrogante, acha que todo mundo... Como você é dura com a vida, rígido com a vida, o corpo está rígido. A moça estava com ela, nossa, você descreveu ela em 30 segundos. É só olhar. Então a gente está o tempo todo, né, com os nossos personagens, né? Quando você fala de Nietzsche, né, ele tem uma parte que ele fala assim: senta comigo, eu tenho 1000 personagens, você vai aprender com um deles, né? Então, é muito doido tudo isso, né? E é isso. Às vezes a gente fica procurando. E por que eu falei uma palavra muito importante aqui? Você tem que respeitar a dignidade da pessoa. E às vezes a escolha dela é partir e não querer a cura. Ela só quer falar. Eu já atendi vários, que a família está incomodada com o doente, e o doente quer que você se lasque, ele quer ir embora. Mas é minha mãe, é meu filho. Então, quem está incomodado?
eu não atendo o parente. Ah, eu quero que você atenda meu filho, cadê ele? Se ele falar que ele está incapacitado de responder, falar, eu vou atender. Uhum. Se está na cama, está no hospital, aí sim. Mesmo se estiver consciente, eu falo para a pessoa, manda lá uma mensagem, diz que ela concorda. Aí eu vou entrar no campo dela, porque eu tenho a permissão. E às vezes você não tem a permissão para cuidar. Só que a gente quer o quê? Atender todo mundo. E Sim. quando eu aprendi a falar, não, você eu não atendo, porque eu não posso te ajudar. Porque você vê, aí sim, que é a questão do Wi-Fi que você desenvolve com o tempo. Que na verdade não é um tempo, é você estar disponível. A gente pode falar um pouquinho mais sobre esse tipo de consulta que você faz? Foi você que começou, né, o que é conectar esse Wi-Fi? Como é isso, A fazer essa intuição, eu consulta, aqui agora, pedir como a gente está na era da permissão? tecnologia, né, então você Uhum, seguir a intuição, porque você é Deus em ação. A gente não entende isso, né? Onisciência e onipresença. Quando você entende onisciência, onipresença e o mundo quântico, tudo é, tudo está e tudo é. uhum. Ou já é, né? Não importa. Então, a gente fica procurando as portas, né? E a porta está na tua frente, ela já é, já está. E a gente não acredita nisso. Então, quando você passa a acreditar que essa porta abriu, entra. Não fica aqui falando assim, ah, e agora? O que que tem do outro lado? Vai. Então, você não é imagem e semelhança do Criador? Sim. Logo, você é Criador em ação. Agora, quando Uhum. você entende criação, consegue imaginar esse planeta suspenso no ar aqui? O poder da criação? É uma loucura. Então, se você é Deus em ação, a gente não se sente merecedor nem digno, né? Porque alguém contou essa historinha lá também. Eu não sou digno que entreis em minha morada. Eu sou digno pra caramba. E aí você começa a entender que não existe o certo, não existe errado. Como é que um Deus que cria tudo isso vai punir você? Não tem lógica. E aí, quando você entende a palavra amor na tua vida, você vai ver que tudo O que é isso? acontece. Tudo acontece. Tudo acontece. E como profissional eu levo isso para a consulta? Sentindo isso, tá, conectado com o meu paciente para sentir essa verdade, pedir essa permissão. Está presente no momento presente. Por que você se emocionou? Esse planeta foi criado só para ser amor. Então, odiar, ego, tudo que a gente faz, essa disputa, quem sabe mais, quem sabe menos. Eu falo que na linha da vida todos nós se completam, né? Então, o que eu sei mais, o que você sabe menos, você sabe mais do que você está fazendo aqui, eu não sei. Eu tenho que respeitar, admirar, aceitar. E a gente acha que a gente está aqui sozinho. Quando a gente fala da Diksha, né, que eu sou um Diksha giver, ele fala, não existe o outro somos nós. Quando você entende o outro, você vai entender que a natureza, o planeta, todo mundo que contribuiu para a gente estar aqui hoje. Como que eu vou julgar, separar, segregar, fazer qualquer coisa? Aí vem a questão da amorosidade, que é difícil falar sobre isso. É, porque isso tiraria também o olhar só de nós, né? A gente fica, ai, eu, o que eu sinto, os meus problemas, eu entender que eu faço parte de um todo. Exatamente. Para você ter uma noção, né, do que é esse todo, eu sempre falo do exemplo da água, né? A água não para discutir com pedra, tronco, sujeira, folha, ela vai embora, não vai? O que a gente faz? Discute com um, discute com outro, que eu tenho razão, porque eu falei, blá, blá, blá. E aí a gente vira tronco de rio e não chega no mar, né? E a gente tem que chegar ao mar. Eu falo que a nossa vida, com os nossos pensamentos, nossos dogmas, é um aquário, né? A gente sem isso tem 5 oceanos de possibilidades. Então, a gente tem que explorar tudo isso. A gente não nasceu, né? E aí a gente tem o apego.
né? Que a gente acha que tudo é nosso, né? Esse é meu, né? É tudo tão perene, né? E se a gente tem o poder da cocriação, você vai ver que você não precisa de nada. Eu já fiz esse teste, sair de viajar sem grana para ver o que que ia acontecer. Ganhei, Jura? ganhei comida, hospedagem, tudo, Só pela diversão? só pela diversão. Você é provisão infinita de Deus. Então, os produtos que a gente cria, a gente coloca todas essas frequências. Amor incondicional, perdão absoluto. Como assim coloca a frequência A dos gente produtos? coloca, tudo que a gente fabrica tem a frequência, né? E aí a gente coloca isso, porque não é só nutrir você, eu tenho que te dar o sentimento para você acordar para isso. Senão você vai continuar batendo a cabeça com o mesmo padrão. E aí eu tenho uma pergunta para você que a gente tinha falado sobre em relação à medicina tradicional. Como Hum. que você vê a possibilidade, eu não sei se já evoluiu em relação a isso chegar num sistema de saúde, por exemplo? Porque uma das dificuldades que as pessoas me relatam que a medicina integrativa é para quem tem dinheiro, né? Que não é algo acessível para as pessoas. Como que a gente chega na grande massa? Então, já tentei isso. Já tentou? Já tentei chegar na grande massa. O sistema não permite, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer o nosso papel, levar o conhecimento. Então, eu falo que todo dia a gente acorda de manhã com um oceano de conhecimento. Uns vão com carro-pipa, outros vão com a canequinha, outros só vão lá e molham o dedinho. Entendeu? Lembra que eu falei para você? As pessoas têm o direito de escolhas e as escolhas dela que vai definir o futuro delas, né? Ou o presente, né? Tem uma música do Renato Russo que eu adoro falar, né? Precisa amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Uhum. Você parar para pensar, amanhã não há. Então eu falo que o cemitério está cheio de planos, projetos, um monte de coisa, casamento perfeito, a indústria que ia nascer, que não nasceu, morreu, né? E aí você fala assim, como que a gente faz tudo isso ficar acessível? Aí nós vamos falar de egrégoras, né? Então, quando você tem várias pessoas pensando daquela maneira integrativa, você cria uma nova egrégora. E o que acontece? Quando você toma esse espaço, você incomoda as egrégoras maiores, não é Uhum. isso? E aí eles vão para os meios de comunicação fazer o quê? Pegam um caso Sim. pontual e aí aquilo que você estava plantando semente, o cara vai lá e pisa, né? E tá tudo certo. Mas vamos voltar no Einstein de novo. Um Uhum. novo pensamento não volta mais ao estado original, lembra? Então é isso. A nossa função é comunicar, 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 ensinar para É o que a ajudar gente as está pessoas fazendo a aqui hoje, né? conhecerem, tomar novas decisões. E para a gente finalizar essa nossa conversa, eu queria entender um pouquinho mais de qual é o seu propósito? O que que te move hoje pensando na questão da New Quantic? Qual é o caminho, o direcionamento dela para frente? Porque eu imagino que devam ter muitos planos, né? O que que você vê? Então, a New Quantic já foi convidada para participar de um congresso internacional só na área integrativa, né? Onde grandes mentes e investidores, né? Ela já chegou nesse patamar que quer desenvolver algo que seja duradouro dentro do sistema de saúde, né? Então, quando a gente fala de integrativa, aqui no Brasil tudo é fora da curva, né? Quando você fala da Europa de integrativa, lá tudo é normal. Você vai na Rede SUS, lá tem reiki, né? Aqui é um tabu. Quando você fala de... puta, eu esqueci o nome agora. Não lembro o nome da coisa. Então, lá fora tem essa mentalidade, né? E como aconteceu isso, né? A população vai de encontro a tudo isso. Uhum. Então, a New Quantic, ela quer expandir nesse conhecimento, né? Para as pessoas levar ao máximo saúde de verdade e conscientização, né? A gente não tem a pretensão de mudar nenhum sistema ou fazer qualquer coisa nesse sentido. Eu tenho um propósito dentro das frequências do meu produto, que ela é bem simples, que chegue a quem mereça, que beneficie ela e o maior número de pessoas possível. Porque a partir do momento que você toma alguma coisa que desperta a tua consciência, você já reverbera. Imagina um lago parado. Uhum. Você joga uma pedra no meio e não faz uma onda. Uhum. Então, quando você desperta essa consciência, você reverbera. Quanto mais você se desperta, mais você muda o ambiente que você está, né? Então, a ideia é essa, para que as pessoas se despertem para saúde, não para doença, né?
E acho que é isso. Dentro de tudo que a gente conversou aqui, pensa que a gente tem alguém do outro lado assistindo, que adorou e tá por onde eu começo? Gente, existe vários congressos, a New Quantic quer fazer um congresso voltado para isso, né? A gente Uhum. está em alguns eventos ainda esse ano. Acho que eu não vou falar que eu não sei quando vai. Sim, exatamente. Mas além dos a gente estava falando de profissional, né, agora eu tô falando de pessoa física, eu tô assistindo e eu quero começar. Procure tudo que for integrativo, né? E não entenda como curandeirismo, como esoterismo, não tem nada a ver, né? A gente fala aqui de regressão, essas coisas. Você tem as amígdalas no teu cérebro aí que tem as memórias, né? E a gente acha, Uhum. você acessa a memória, acha que é um encosto, algumas coisas. Então as pessoas, por falta de conhecimento, dá adjetivo às coisas, né? Sem entender exatamente. Então, vá estudar, saia um pouco do YouTube, né? Vai para o Google acadêmico. Inteligência Uhum. artificial hoje dá muita resposta com relação a isso. E fica atento aos eventos. E faça o teste. Faça o teste acreditando que aquilo vai funcionar. Aí você vai falar assim, mas é a fé que funciona? Sim, cocriação. Então é só começar. E como biomédica eu diria para vocês que é comece limpando o terreno biológico e aumentando a sua imunidade. Com certeza. Eu participei de um congresso sobre despertar da consciência, e eu fui falar de terreno biológico. E aí vai falar assim, você está no congresso errado. Falar, se eu não tirar o parasita, você consegue meditar? Então, se eu tiro esse barulho que você come compulsivamente, faz tudo que você está fazendo, você consegue? Se eu limpar o seu terreno, você não vai ficar em harmonia, não vai comer o suficiente, não vai se empachar de tanto comer, depois não consegue meditar, não consegue dormir, não relaxa, aí vamos entrar no outra vertente aí que vai longe. Então, quando você limpa o terreno, harmoniza tudo. A gente está falando disso, né? Quando a gente fala de patógeno, vamos falar de esquizofrenia aqui. Uhum. Então, qual é o verme que está no cérebro da pessoa que faz ela ser esquizofrênica e ser tratada como tarja preta? Ela só tem um parasita. Jura? Juro, se você estudar toxoplasmose, você elimina ela, vê se a pessoa não fica normal. Não é a regra, hein? Uhum. Então, a gente trata louco e não olha terreno biológico. Sim. Então, vocês que têm interesse, estuda toxoplasma, principalmente Uhum. quem tem gato em casa. Vai entender o que acontece. E às vezes você pega o toxoplasma quando é criança. Ele ajuda para algumas pessoas, tá? Ele ajuda? Para quem é autista, ajuda. Olha que interessante Não é isso. tão mal assim, né? Sim, sim. Então, assim, se você começa a entender tudo isso e entender como o teu cérebro funciona. Por exemplo, nós vamos falar de gordura só para a gente voltar à questão de novo, né? Eu quero 8% de gordura. Tá, o teu cérebro é feito do quê? Gordura? Sim. Você tira a gordura do corpo, o que que sobra? Aí fica com o raciocínio lento, não sabe por quê. Confuso, não Confuso, consegue se pergunta umas coisas e concentrar. fica, na onde? Entendeu? Então, existe um modelo de saúde equivocado, né? Que acha que ser bodybuilding é ter saúde. Não necessariamente. Volta de novo ao terreno biológico. Eu vi dentro desse livro O Código do Câncer, que eu indico muito para as pessoas lerem e entenderem mais sobre isso, ele fala sobre essa pirâmide alimentar, quando ela foi, há alguns anos atrás, eu acho que talvez 50, 60 anos, que a base era farinha por tudo, né. Era uma alimentação que hoje é completamente invertido e Eu corto alguns alimentos dos meus pacientes. Eu não gosto da palavra paciente dos meus clientes. Primeiro é farinha, segundo é farinha, terceiro é farinha, quarto é farinha. E aí a gente não pode finalizar essa conversa sobre alimentação sem falar do glúten, né? O motivo pro povo brigar, né? Que isso é conversa fiada, que as pessoas não têm problema de intolerância, ou tem doença celíaca ou não tem nada, que isso é coisa... Sabe que eu vi um profissional, vou contar porque eu fiquei tão revoltada, ele falou bem assim, que isso é conversa para vender consulta de R$700. É. Fala para ele fazer o sangue dele na microscopia Não, mesmo. exato. Eu pensei Vê que se eu ele tem deveria comentar, mas aí eu achei que se eu estava incomodada, eu deveria me retirar do Instagram dele e eu só me retirei. Porque isso é uma coisa, quando as pessoas falam pra mim, não, mas eu não tenho intolerância. Então, a gente volta a falar da microscopia pra vocês. Faz a Faz microscopia a e olha, microscopia, tá lá. e a gente consegue ver a permeabilidade, né? Intestinal. É simples, você come lá 3 fatias de pão, no intervalo de 1 hora, sei lá, até na hora você vai conseguir ver a digestão da pessoa, né? E fica uma semana sem comer pão,
E toma água, vai Eu ver. já vi no meu próprio, tá lá. Mas eu não posso comer o pão e fazer essa mentalização toda que você ensinou? Pode, mas você pode torrar ele também para tirar o glúten e o fermento, né. Realmente, você acredita que torrar Ajuda, melhora? ajuda. Porque você acredita que na prática eu já senti a diferença Sim. de comer torrado? Que eu acredito que tenho intolerância, porque realmente eu me sinto mal depois que eu como. Mas quando como a torrada, não. Então, eu sou um bom italiano, né. Difícil. Mas se a nossa farinha fosse a italiana, o problema É, estaria eu resolvido. recomendo, não é que é a melhor, mas quando é granoduro, né, a nossa farinha é usada para fazer cola, né. Então, lembra de novo, né, o que que houve de mutação genética, uma série de coisas aí, tudo em cima disso, né. Quando você pega hoje todos os grãos, já tem a mudança do DNA e do RNA, e a gente come tudo isso, né. E não tem a menor. E se você colocar um prato na mesa, restaura essa célula ao estado original, hein. Parou para pensar? Eu ponho energia, ó, já está quente. Então, assim, o filme Avatar me ensinou uma coisa muito legal, né, que eu tinha essa culpa de comer carne, né. Hoje eu como, eu honro a sua morte, que é Uhum, fonte de saúde e bem-estar para o meu corpo. Sua morte não foi em vão, uhum. né. E aí eu coloco, elimino todas as toxinas nocivas ao meu corpo que esse alimento me proporcione, saúde, bem-estar, rejuvenescimento, você coloca a intenção. Lembra da quinta série do feijãozinho, eu te amo, eu te odeio. Tá, vai Exatamente. tomar uma água, põe lá, saúde e tal. Nós temos esse poder nas mãos de transformar a matéria, né. É só a gente voltar à origem. Que incrível, Tedalso. Muito obrigada pela sua participação, por tanto ensinamento. Acho que realmente a gente precisa assistir esse podcast. Volta e assiste de novo com papel e caneta, porque foram tantos livros, filmes, frases e ensinamentos para a gente conseguir se aprofundar, mas foi realmente uma conversa enriquecedora. Muito obrigada. Que bom, fico muito contente. Eu posso fazer mais uma correção? Pode. Não diga obrigado, Não vou dizer obrigada. diga, porque obrigado tem obrigação. Só diga: "Sou muito grato, sou a melhor", né. Então eu Perfeito. sou profundamente grato de estar aqui e a todas as pessoas que estão assistindo, que de alguma forma isso vai ecoar dentro do cérebro de vocês ou o coração, né, para que transforme realmente e traga vocês para essa consciência de ter saúde. E gratidão a você, mais uma vez. Como aprendemos, gratidão à participação de todos vocês e realmente espero que vocês tenham aprendido tanto quanto eu aprendi nesse momento aqui juntos. Sou muito grata. Somos gratos.